Estamos de volta, quarto bloco do Questões de Fé, e agora nós temos mais música e Charlie Livy, está escrito Livy, é Livy mesmo? Charlie Livy? Levi. Aqui a letra não está muito legível. Ele vai falar sobre o trabalho do quarteto Corda Nova e em seguida vão apresentar mais uma música com a palavra, portanto, eu prefiro o segundo nome, Levi. Obrigado. Stanley, o primeiro. Bom, em primeiro lugar, queríamos agradecer, né, a presença aqui nesse programa, com esse tema interessantíssimo. Para nós é um privilégio. Esse aqui é o Quarteto Corda Nova, né? Eu sou o Stanley. Aqui à minha esquerda nós temos o Arthur Miranda Aze, o Ricardo Jamal e o Anderson Reis. Somos todos ou fomos todos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais e com alguns outros companheiros que seguem nos acompanhando, mas que a formação muda um pouco, né? Alguns companheiros, lá em 2010, nós decidimos criar uma agrupação musical que fosse dedicada a trabalhar com a música que é produzida hoje, né? Principalmente na cidade de Belo Horizonte, com a música clássica, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas a música que é chamada, né, de música clássica, que vem lá desses compositores famosos, né, Bach, Mozart, Beethoven, essa música ela continua viva, né? E ela continua produzindo compositores, intérpretes, né? Só que ela é pouco conhecida. Justamente em razão disso, nós decidimos encarar esse desafio e montar um quarteto de violões dedicado a isso, e priorizando a música que é produzida aqui. E exatamente por isso nós vamos tocar para vocês agora essa composição de um compositor da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Sérgio Freire Garcia. Compôs essa obra, cujo nome é Chama, no ano de 1989, e é uma obra para duo de violões. Milhões de muçulmanos em todo o mundo celebram o Eid al-Fitr, uma festa religiosa que assinala o fim do mês de jejum do Ramadão.
Pode durar até 3 dias, como no caso de Jerusalém, uma das cidades mais santas do Islão. O ritual é semelhante por toda a parte, como se vê nestas imagens de Paris, capital da França, onde se estima existirem 5 milhões de muçulmanos. Ao nascer do sol, vestindo as melhores roupas, os fiéis reúnem-se para a oração na mesquita ou no espaço exterior da Assembleia e dão graças a Deus. É também um momento de perdoar ofensas e de ser mais caridoso com os necessitados. De volta à casa, por vezes ornamentada, trocam-se presentes, sobretudo com as crianças, e preparam-se pratos especiais que se partilham com a família alargada, amigos e vizinhos. Várias formas de expressão artística e atividades culturais são organizadas individualmente ou pelas comunidades. Para muitos muçulmanos, a festa significa ter de viajar para estar com a família. No caso do Bangladesh, onde os transportes públicos ficam aquém das necessidades, é preciso alguma coragem e perícia, mas parece valer a pena. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a música, que foi realmente bonita, essa música contemporânea. Ela tem outra forma de criar um clima e uma emoção especial quando a gente ouve. E depois, com relação ao tema ao vídeo que nós vimos, é muito curioso, né? Muita gente nos trens, então não há problema nenhum, a maior parte vai em cima do trem mesmo, lá em Bangladesh. Mas vamos continuar a reflexão um pouco mais profunda agora, né? Não consta que a teologia islâmica tenha tido algum desvio de percurso e tenha se permitido a interferência da razão, como bem o garante o teólogo islâmico já citado Ibn Hazm. Não há qualquer grau de equiparação, diz a teologia islâmica, entre Deus e o espírito humano. Já o magistério católico, em 1215, no Quarto Concílio de Latrão e em outros documentos, afirma que entre o espírito criador e a nossa razão criada, existe uma verdadeira analogia, que é registrada na própria narrativa da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Evidentemente, acentua o magistério católico que as diferenças são infinitamente maiores que as semelhanças. Isto nos aproxima dos islâmicos. Mas tais diferenças não anulam a analogia e a sua respectiva linguagem. E isto nos afasta do Islã. Deus não se torna mais divino se ele se afasta para longe de nós num voluntarismo puro e impenetrável. Deus se torna mais divino exatamente quanto mais ele se aproxima de nós como razão, como logos, como a razão criadora daquela razão que ele criou, o ser humano, e ainda que o amor supere o conhecimento, como nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19, este amor se baseia na verdade dada pelo conhecimento. Por isto, o mesmo apóstolo nos diz que o nosso culto deve expressar com racionalidade a nossa maneira de compreender o pensar e o agir de Deus. Deus não age por capricho, Deus age coerentemente e por amor. Por isto, o cristianismo, na fusão entre três culturas, a grega, a judaica e a cristã, tem encontrado seu ninho natural de desenvolvimento no Ocidente, produzindo aquilo que o Ocidente é. Sem o cristianismo não existiria o que hoje chamamos de Europa ou Ocidente. O Papa passa a expor com extrema erudição todo o percurso cultural, filosófico e científico do Ocidente, desde os filósofos cristãos aos ateus, quaisquer que sejam eles, demarcando sempre, seja qual direção for, o enraizamento desta cultura na cultura cristã, querendo ou não. E até mesmo para negar, afrontar ou agredir a fé cristã, os ocidentais usam os instrumentos que lhe foram dados pelo cristianismo. O islamismo, religião do Islã, que significa submissão,
submissão absoluta a Deus, recusa a razão humana e a considera contrária ao verdadeiro adorador e servidor de Alá. Os cristãos perseveramos, ao invés de submissão, nós preservamos um conceito que é parecido, mas marca diferença, que é a obediência. Uma obediência que pressupõe uma autonomia saudável e uma efetiva e ativa resposta livre do ser humano. Deus não nos obriga a nada e nem manda fazermos algo contrário à moral natural. Mas quem fala isso é São Paulo, na carta aos Romanos, que afirma que a consciência humana, mesmo independente da revelação, pode e deve reconhecer o que é bom, justo e correto através da criação e da razão natural. Permanece, portanto, uma grande questão em relação ao Islã. É possível ao islamismo, sem perder sua identidade, mudar sua concepção teológica a respeito da possibilidade de incluir a razão humana no juízo sobre suas ações e interpretação racional do texto sagrado? Eu não saberia responder, porque não sou teólogo islâmico e nem sou islâmico. Mas a única coisa que eu posso afirmar, se a resposta necessariamente tiver que ser não, que a recusa da razão é uma característica essencial ao islamismo, será muito difícil combater o terrorismo islâmico. Pode-se falar isto ou aquilo, mas o germe, a fonte, já está de alguma forma contaminada. Nós voltamos daqui a pouco para o 5º bloco do Questões de Fé.